Canal Rastros do Medo, o caderno sombrio do desenhista das sombras. Hoje vamos desvendar o enigma do desenhista das sombras. Uma figura sombria que transformava a dor em arte e a morte em um recado perturbador para as autoridades. Apertem os cintos, pois esta jornada será longa, tortuosa e, prometo, vai te manter acordado por muitas noites. Nossa história começa em um Rio de Janeiro que nem todos conhecem. Não é o Rio do Sol, da praia e da alegria. É o Rio das vielas escuras, dos becos silenciosos e dos prédios abandonados, onde as sombras dançam e o medo é uma constante companhia. Em meados dos anos 90, um pânico silencioso começou a se espalhar pelas ruas, como uma doença invisível. Não eram tiroteios nem assaltos. Era algo mais sutil, mais perverso. Pessoas desapareciam. E quando seus corpos eram encontrados, a Adishitu cena era sempre a mesma. Uma vítima brutalmente assassinada e ao seu lado um desenho. Um desenho peculiar, feito com a mais inocente das ferramentas. Um conjunto de canetas coloridas Bobbie Goods. A primeira vítima foi Lúcia Mendes, uma florista de Copacabana, conhecida por seu sorriso contagiante e suas orquídeas exóticas. Lúcia morava sozinha em um pequeno apartamento perto da Praça do Lido. Era uma noite chuvosa de terça-feira, quando seu vizinho, preocupado com o silêncio incomum, decidiu verificar. A porta estava entreaberta, o ar pesado, e o que ele encontrou jamais seria apagado de sua memória. Lúcia estava no chão da sala, em uma poça de sangue, com os olhos fixos em um ponto invisível no teto. Ao lado de seu corpo, sobre um tapete persa, estava um desenho. Um desenho assustadoramente detalhado de Lúcia, deitada exatamente como ele a encontrou, com as orquídeas espalhadas ao redor. O sangue, as cores vibrantes das canetas Bobbie Goods, tudo ali. E, para o horror do vizinho e da polícia, o desenho não era um retrato da cena. Era de alguma forma a própria cena. A imagem não imitava a realidade. Ela era a realidade transposta para o papel. O delegado Carlos Almeida, um veterano da 12ª DP de Copacabana, com seus cabelos grisalhos e olhos cansados, que já viram de tudo, foi o primeiro a chegar. Ele já tinha lidado com os crimes mais hediondos do Rio, mas aquilo era diferente. A precisão dos detalhes, a morbidez da representação, o uso das canetas infantis. Era um aviso, uma mensagem, uma provocação. A mídia apelidou o assassino de o desenhista. E o pânico começou. Algumas semanas depois, a segunda vítima foi encontrada. Rodrigo Silva, um taxista de Laranjeiras, foi achado em seu próprio carro, estacionado em uma rua deserta do Cosme Velho. O cenário era o mesmo. Rodrigo, sufocado com o cinto de segurança, e ao seu lado, no banco do passageiro, o desenho. Desta vez, um retrato vívido e aterrorizante de Rodrigo em seus últimos momentos, a fita do cinto marcada em seu pescoço, o rosto azulado. As canetas Bobbie Goods novamente presentes, suas cores vibrantes contrastando macabramente com a cena da morte. A assinatura do assassino era inconfundível e sua ousadia crescente. Ele não apenas matava, ele documentava, zombava e desafiava. A cidade estava em alerta máximo. A polícia formou uma força-tarefa, mas não havia pistas. Nenhum vestígio de impressões digitais, nenhuma testemunha, nenhuma ligação aparente. Entre as vítimas, Lúcia e Rodrigo não se conheciam, não frequentavam os mesmos lugares. A única coisa em comum era o método e, claro, o desenho. A cada novo crime, o terror se aprofundava e a paranoia se instalava. Quem seria a próxima vítima? E o que significavam aqueles desenhos? Eram um ritual? Uma mensagem oculta? A doutora Ana Paula, uma jovem e brilhante psicóloga forense, foi chamada para ajudar. Ela era conhecida por sua perspicácia e sua capacidade de mergulhar na mente de criminosos.
Ao analisar os desenhos, Ana Paula notou algo perturbador. As canetas Bobbie Goods, embora coloridas e aparentemente inofensivas, eram usadas com uma precisão cirúrgica. Não havia borrões, nem hesitação nos traços. Cada linha, cada sombra, cada mancha de sangue no papel era intencional e perfeitamente executada. Ela sugeriu que o assassino era alguém com uma mente organizada, talvez um artista frustrado ou alguém com uma obsessão doentia pela perfeição. Mas por que Bobbie Goods? Era um toque de ironia, uma forma de zombar da inocência, da infância ou algo mais profundo? A terceira vítima mudou tudo. Carolina Fernandes, uma estudante universitária da UFRJ, foi encontrada em um dos laboratórios de química abandonados do campus. A cena era horrível. Carolina estava deitada em uma bancada de metal, um bisturi de laboratório fincado em seu peito. Ao lado dela, o desenho. Um retrato impressionante de Carolina, em seu último suspiro. Os olhos arregalados de terror, o bisturi em seu peito. As cores das canetas Bobbie Goods capturaram o brilho do metal e o vermelho intenso do sangue, com uma fidelidade assustadora. Mas desta vez, havia algo novo. Um pequeno símbolo, quase imperceptível, desenhado no canto inferior direito do papel. Um círculo com um X dentro. Ana Paula e Carlos examinaram o símbolo. Era familiar, mas não conseguiam identificar de onde. Foi então que Ana Paula teve uma ideia. Ela se lembrou de ter visto um símbolo semelhante em um livro antigo, sobre sociedades secretas e rituais arcaicos que havia lido na faculdade. Uma rápida pesquisa revelou que o símbolo era associado a um culto obscuro do século XIX, que acreditava na arte como um portal para o outro lado, onde a representação fiel da morte em papel trazia libertação para a alma do artista e da vítima. Seria esse o motivo por trás dos desenhos? Uma crença insana. A investigação tomou um rumo diferente. A força-tarefa começou a procurar por pessoas com antecedentes em arte, ou com histórico de desequilíbrio mental, ou com ligações com cultos ou sociedades secretas. A lista era gigantesca. O Rio de Janeiro, com sua mistura de culturas e crenças, era um terreno fértil para excentricidades. Enquanto isso, os desenhos continuavam a chegar. A cada semana, uma nova vítima, um novo desenho, um novo pedaço do quebra-cabeça macabro. Um engenheiro de Niterói, encontrado em uma laje de prédio. Uma enfermeira do Grajaú em seu próprio jardim. Um camelô da Central do Brasil dentro de um dos vagões desativados. O desenhista parecia não ter limites e sua audácia só aumentava. Ele estava se divertindo, ele estava nos observando. Um dia, em meio a uma pilha de documentos e evidências que pareciam não levar a lugar nenhum, Carlos encontrou uma pista. Em uma das fotos da cena do crime de Carolina, ele notou algo que havia passado despercebido antes. Um pedaço minúsculo de papel, quase do tamanho de uma unha, preso ao cadarço do tênis de Carolina. Era um fragmento de um desenho. Nele, era possível ver parte de uma ilustração de um tigre, com as listras distintamente desenhadas com as canetas Bobbie Goods. Parecia familiar. Ana Paula, com sua memória fotográfica, imediatamente reconheceu o padrão. É o tigre do Jardim Zoológico do Rio, ela exclamou. Lembro-me de ter visto um desenho idêntico em uma exposição de arte de alunos do ensino médio, anos atrás. Era uma série de desenhos de animais selvagens, todos feitos com as canetas Bobbie Goods. A busca por aquele desenho específico era como procurar uma agulha em um palheiro. Mas com a ajuda de arquivos de escolas e galerias de arte, eles finalmente encontraram. A exposição tinha sido realizada há quase 10 anos em uma pequena galeria no bairro da Glória. E o nome do artista era Gabriel Nogueira. Gabriel Nogueira, um nome comum.
Mas o que havia de incomum era sua história. Gabriel era um ex-aluno de artes plásticas da UFRJ que havia abandonado o curso de forma abrupta e misteriosa anos atrás. Ele era conhecido por sua genialidade artística, mas também por sua personalidade reclusa e temperamental. Seus professores o descreviam como um talento nato, mas com uma mente perturbada que via o mundo de uma forma distorcida. Diziam que ele tinha uma obsessão peculiar por detalhes e por replicar a realidade em suas obras com uma precisão quase fotográfica. Força-tarefa conseguiu localizar o último endereço conhecido de Gabriel, um prédio antigo e decrépito no bairro da Lapa, longe da agitação da vida noturna, em uma rua pouco iluminada e esquecida pelo tempo. O local era tão sombrio quanto a mente que eles procuravam. Quando a equipe de Carlos invadiu o apartamento de Gabriel, a cena que encontraram era digna de um filme de terror. O local era um verdadeiro santuário da morte e da arte. As paredes estavam forradas com desenhos. Não eram apenas os desenhos das vítimas, eram centenas deles. Desenhos de pessoas em situações de extremo sofrimento, rostos contorcidos de dor, cenas de acidentes, de desastres, de assassinatos. Todos feitos com as canetas Bobbie Goods. As cores vibrantes das canetas, usadas para representar o horror, criavam um contraste arrepiante. Havia também uma mesa de trabalho no centro da sala, coberta por mais canetas Bobbie Goods, papéis, em branco e esboços inacabados. Eram desenhos tão vívidos que pareciam pular da folha, gritar em silêncio. Em uma das paredes havia um mapa do Rio de Janeiro, com vários pontos marcados. Cada ponto correspondia a um local de crime. E havia mais pontos em potencial. A próxima vítima, Gabriel, não estava lá. Ele havia fugido, mas deixou para trás sua obra-prima, um caderno de desenhos. Um caderno encadernado em couro velho com as iniciais GN gravadas na capa. O caderno estava aberto na última página, onde havia um desenho assustadoramente realista de Ana Paula, em sua própria casa, sentada em sua poltrona preferida, com uma expressão de terror no rosto. E ao lado do desenho, um pequeno bilhete, escrito com a letra impecável de Gabriel. A próxima obra-prima será você, doutora Ana Paula, e será a minha mais bela criação. Ana Paula sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O assassino estava mais perto do que eles imaginavam. Ele a estava observando. Então ele estava brincando com ela. A doutora Ana Paula, que sempre foi tão racional e controlada, sentiu o medo invadir seu coração. A polícia montou uma operação de vigilância na casa de Ana Paula. Cada canto, cada sombra, cada movimento era monitorado. Carlos estava determinado a pegá-lo antes que ele pudesse fazer qualquer mal a Ana Paula. Mas Gabriel era um fantasma. Ele parecia antecipar cada passo da polícia. Ele era um mestre na arte da invisibilidade. Uma noite, enquanto Ana Paula estava em sua sala, revisando os arquivos do caso, a energia elétrica falhou. A casa mergulhou em uma escuridão total. Ela pegou a lanterna e tentou ligá-la. Mas as pilhas estavam fracas. Um som de algo caindo na cozinha. Seu coração disparou. Ela sabia que ele estava ali. Com a lanterna tremeluzente em suas mãos trêmulas, Ana Paula foi para a cozinha. A porta estava aberta. E sobre a mesa havia um novo desenho. Desta vez era dela. De Ana Paula, no chão da cozinha. A lanterna quebrada, ao seu lado. O desenho era de uma precisão aterrorizante. Cada detalhe, desde o formato do seu corpo até a expressão de terror em seus olhos, era perfeito. E ao lado do desenho, o conjunto de canetas Bobbie Goods que ele sempre usava. Ele não apenas a havia observado, ele estava em sua casa, zombando dela, deixando sua assinatura macabra. De repente, um vulto passou pela janela da cozinha. Era Gabriel. Ele estava lá. Ele a estava assistindo. E ele ria. Uma risada fria,
sem emoção, que ecoou na escuridão. Carlos e sua equipe chegaram segundos depois. A energia voltou, revelando o caos na casa de Ana Paula. O desenho de Ana Paula, ainda sobre a mesa, era a prova da audácia e da frieza de Gabriel. Ele havia entrado e saído sem ser visto, como um espectro. A caçada a Gabriel Nogueira se tornou pessoal para Carlos e Ana Paula. Eles sabiam que ele não pararia até completar sua obra-prima. E essa obra-prima, eles sabiam, era Ana Paula. A doutora Ana Paula, com sua inteligência aguçada e sua determinação inabalável, começou a estudar os padrões de Gabriel, a tentar decifrar a mente por trás daquelas obras de arte doentias. Ela percebeu que ele não apenas desenhava suas vítimas, ele as desenhava no auge de seu desespero, no momento exato de sua morte. Ele se alimentava do medo, da agonia. Ele era um vampiro emocional, que extraía a vida de suas vítimas e a transformava em arte. E o símbolo do círculo com o X, ela finalmente compreendeu. Não era um símbolo de culto, era uma assinatura distorcida, uma representação do vazio que ele sentia ao completar cada obra, o vazio que só poderia ser preenchido com a próxima. A polícia recebeu um telefonema anônimo. Uma voz distorcida, quase um sussurro que dizia: ele está no elevador Lacerda, o da Lapa, vai ser a obra-prima. A Lapa, um dos bairros mais vibrantes do Rio, mas que escondia segredos sombrios em seus recantos. Carlos e sua equipe correram para o elevador Lacerda. O local era um labirinto de escadas e plataformas, perfeito para um confronto final. Lá, eles encontraram Gabriel. Ele estava no topo, o vento chicoteando seus cabelos escuros, um caderno e um conjunto de canetas Bobbie Goods em suas mãos. Ele estava observando a cidade como se estivesse escolhendo sua próxima tela. Gabriel se virou para eles, um sorriso insano em seu rosto. "Vocês vieram ver a minha obra-prima?" Ele perguntou, a voz cheia de uma estranha exaltação. "A minha mais bela criação ainda não foi feita. Ela será a minha libertação." Ana Paula, que havia seguido Carlos, deu um passo à frente. "Gabriel, por que você faz isso?" Ela perguntou, a voz calma e firme, apesar do medo que sentia. "O que você busca com toda essa dor?" Ele olhou para ela, seus olhos brilhando com uma intensidade doentia. "Libertação, doutora Ana Paula. A arte é a libertação. E a morte é a mais pura forma de arte. Vocês não entendem. Vocês são cegos para a verdadeira beleza do sofrimento." Ele ergueu o caderno e as canetas Bobbie Goods. "Hoje farei a minha obra-prima, a mais bela de todas. E será você, doutora Ana Paula." Gabriel lançou-se em um ataque frenético, não com uma arma, mas com as canetas Bobbie Goods. Ele tentou esfaqueá-la, arranhá-la, pintar sua morte ali mesmo, no papel. A luta foi desesperadora. Carlos interveio e uma luta corporal se seguiu. Gabriel, surpreendentemente forte, lutou como um animal encurralado, movido por uma obsessão mortal. No ápice da luta, Gabriel tentou escapar, correndo para a beirada do elevador Lacerda. Carlos o segurou, mas Gabriel, em sua loucura, se debatia violentamente. O caderno e as canetas Bobbie Goods caíram de suas mãos e despencaram no vazio. E então, em um momento de desespero e sanidade forçada, Gabriel olhou para baixo, para o abismo e para Carlos. Um instante de clareza, talvez, ou a compreensão de que seu vazio nunca seria preenchido. Ele se soltou das mãos de Carlos e pulou. Um grito agudo cortou o ar. E então, o silêncio. Gabriel Nogueira, o desenhista das sombras, estava morto. Seus crimes, seus desenhos macabros, suas obras-primas de terror chegaram ao fim. A cidade do Rio de Janeiro pôde finalmente respirar um pouco mais aliviada. Mas o legado de Gabriel permaneceu. Os desenhos, aqueles desenhos feitos com as canetas Bobbie Goods, que representavam a morte em sua forma mais crua e horripilante,
foram recolhidos pela polícia e guardados como evidência de uma mente perversa e de um terror que transcendeu o convencional. Ana Paula, apesar do trauma, continuou seu trabalho, mas nunca mais olhou para um conjunto de canetas coloridas da mesma forma. E Carlos Almeida, o delegado que havia visto de tudo, admitiu que o caso do desenhista foi o mais perturbador de sua carreira. As paredes do apartamento de Gabriel foram esvaziadas, mas as imagens permaneceram na mente daqueles que as viram. O silêncio que se seguiu ao fim daquela caçada era pesado, prenunciando que, mesmo sem o artista, o medo que ele semeou ainda ecoava nas ruas do Rio. A história do desenhista das sombras se tornou uma lenda urbana, sussurrada em noites de chuva, um lembrete sombrio de que o mal pode se manifestar nas formas mais inesperadas e com as ferramentas mais inocentes. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo assustador aqui no Rastros do Medo. O caso do desenhista das sombras nos mostra como a mente humana pode ser um abismo de terror e como a arte, em mãos erradas, pode se transformar em um instrumento de puro mal. Se você foi fisgado por essa história e sentiu a adrenalina percorrer suas veias, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que o Rastros do Medo continue explorando os cantos mais sombrios da nossa realidade. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de investigadores do inexplicável, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E a jornada pelo medo não para por aqui. Para continuar mergulhando em histórias arrepiantes, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Garanto que você não vai se arrepender. Muito obrigado por assistir.